contando comigo? Faltam 4 dias para a finalíssima da Libertadores. Galo e Botafogo em Buenos Aires, na Argentina, é sábado. O jogo é 4 na Globo, a bola rola às 5, mas hoje tem Campeonato Brasileiro. O Galo enfrenta o Juventude 9h30 da noite no Independência, sem torcida, portões vazios. Potter já tá lá no palco de hoje à noite, porque tem boa notícia pro torcedor atleticano. Scarpa e Arana estão de volta, Potter. Boa tarde para você. Oi, Maurício, ótima tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Sim, de volta, mas não para o jogo de hoje, né? Até porque a gente sabe que o técnico Gabriel Milito vai poupar jogadores para essa partida contra o Juventude às 9h30 da noite. Mas vamos trazer informações do último treino, já pensando na grande final, na decisão da Libertadores contra o Botafogo. Só para a gente reforçar, ontem o Atlético confirmou a lesão do Zaratio, né? O Zaratio que saiu chorando no jogo contra o São Paulo, lesão muscular na coxa, tá fora, inclusive da final, já iniciou o tratamento com fisioterapia. Mas vamos às boas notícias, Maurício, porque Arana, que tinha até sido cortado da seleção porque sofreu um entorse no tornozelo direito durante um treinamento, treinou normalmente com bola, e Scarpa que estava fora dos últimos compromissos do Galo porque estava sentindo dores no joelho direito, também treinou com bola. Então são boas notícias para o técnico Gabriel Milito, já pensando na grande decisão da Libertadores. A gente sabe que o coração do torcedor também tá lá no sábado na partida contra o Botafogo em Buenos Aires. Mas daqui a pouquinho a gente volta aqui no Globo Esporte com mais informações do Atlético pro duelo contra o Juventude. Tem mais informações já. Palmeiras com 70 e Botafogo também. É tipo uma final antecipada do Campeonato Brasileiro antes da final da Libertadores no sábado. Mas o clima dessa outra final meio que já começou. Vocês querem fazer o quê? Quer que a gente abra pra vocês jogarem? Tá de brincadeira. Esse nem que joga agora. Não, beleza. A final da Libertadores nem chegou ainda e já tá pegando fogo. Estão comemorando uma parada, comemorando. Cara, tá pensando ser o quê, rapaz? Aliás, tem uma semana já, né? Desde o empate entre os times do Brasileirão. Ele falou pro nosso goleiro aqui, ó. Falou pro nosso médio. E não parou por aí. O assunto segue rendendo lá no Rio de Janeiro, você acredita? Ontem, o Arthur Jorge, técnico do Botafogo, deu entrevista e respondeu a alguns jogadores do Atlético, como o goleiro Everson. A chapa esquenta de novo, o Tiquinho contra o Everson. É inadmissível que um jogador, terminado o jogo, que foi a primeira metade, tenha chutado a bola na cara do Tiquinho. Chegou a contestar a fala do Hulk sobre o Luiz Henrique. Tem 2 jogos, 5 jogos na seleção. Ele acha que ele é craque. O Hulk, que eu muito respeito, tenho intenção isso, mas que preocupou-se com aquilo que foi as palavras de um jogador por ter dito alguma coisa a um adversário ou um colega dele. E questionou a declaração do Davidson, falando que ia torcer pro Palmeiras para que o time paulista vencesse o Brasileirão. De pior tom, quando nós pegamos num jogador da própria equipa e que deseja que um rival seja campeão. Diferentemente do Atlético, que está totalmente focado na final da Liberta, o Botafogo tem outra decisão hoje pela frente. A semana mais histórica, mais marcante da história do Botafogo. Antes de sábado, hoje é uma espécie de final antecipada do Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras, o mesmo rival que tomou o título do Botafogo nas últimas rodadas do ano passado, você lembra? Pode soltar o grito! Palmeiras, 12 vezes campeão brasileiro! Há 3 jogos sem vencer e agora na vice-liderança, a equipe carioca teme que o passado se repita. Por isso, o torcedor apelou pro sal grosso no Nilton Santos na despedida do time. Uma decisão que já começou, meu amigo, muito antes da bola rolar em Buenos Aires. Esse nem que joga agora. Não, beleza. Esse é o clima, faltam 4 dias. E é como dizia minha avó, enquanto tem bambu, tem flecha. Às vésperas do jogo mais importante dos últimos anos. Nossa senhora. Crise!
que eu vou matar ele. A vingança, ela é pena, mata e envenena. Você vai ver. Dois dos principais jogadores do elenco vivem um problema de relacionamento. Não, onde você vai aqui, onde você... Te chamou de Buda de Tanajura. Você acredita nele? Como lidar com algo dessa magnitude? Tá gravado, Hulk. Você vai acreditar? Vou matar esse moleque, velho. Você vai acreditar? Você vai acreditar, Hulk? Você vai acreditar? Tá gravado, Hulk. Tá gravado. A gente é parceiro na Marvel. Agora é parceiro. A gente é parceiro no filme Marvel. Você é o Hulk, eu sou o Deadpool, mano. Entendeu? Deadpool, no caso, é o Deadpool, tá? Coisa de filme de super-herói, só pra te explicar. É o mais comédia da Marvel. Deadpool. É o mais comédia da Marvel. Ah, sim, Deadpool. Esse. Meu parceiro Hulk! Fala sério, que resenha! Pode ver uma câmera também, mano. Pelo amor de Deus, velho. Que ganha um novo capítulo a cada nova viagem do Galo. Você vai pisar no meu pé. Rapaz, se você quebra meu irmão, velho. Eu não vi. Capaz. Olha, a próxima vez você vai lá atrás, eu vou vir aqui na frente. Sinal de que o ambiente tá leve no Atlético. Bom pra aliviar o clima. Ainda mais há 4 dias de uma decisão gigante pela frente. Tá louco, uma honra compartilhar com você esse momento, tá do seu lado. É uma experiência, só é uma experiência. Entendeu? Não podemos ser inimigos. Eu sou Deadpool e você é o Hulk. Deadpool, Deadpool, o Hulk. E o Homem-Pedra. Deadpool, Hulk e o Homem-Pedra. Ninguém pera. Ô Hulk, eu te entendo, eu tenho um amigo aqui no trabalho que tá com vontade de esganar às vezes. Almadão, brincadeira, te amo. Ó, atleticano, segure a ansiedade, é sábado, faltam 4 dias, mais foco, porque hoje tem Campeonato Brasileiro, Galo e Juventude, 9h30 da noite, com transmissão no Premier. Vamos voltar pro Independência, onde está a Rafaela Potter, porque Arana e Scarpa voltaram, mas eu quero saber, Rafa, Milito vai colocar time reserva já pensando na final da Libertadores? Isso vai colocar um time reserva bastante mesclado, até porque não dá para correr risco de perder jogadores antes da grande decisão contra o Botafogo na Libertadores. Já perdeu o Zaratio, né? Então vai ser bem cauteloso. Lembrando só que a gente está aqui no Independência, o jogo vai ser por aqui, porque a Arena do Galo segue interditada e com portões fechados, né? Sem público, porque o Atlético está cumprindo punição depois daqueles incidentes lamentáveis na final da Copa do Brasil contra o Flamengo. Vamos falar do time então, colocar o campinho na tela para ter uma ideia do que o Gabriel Milito vai colocar em campo hoje contra o Juventude. Ó, Everson poupado, Matheus Mendes no gol, Bruno Fux, Igor Rabelo e Lemos na defesa, Paulo Vitor pela direita, Igor Gomes, Otávio ali no meio campo, Rubens pela esquerda, Bernard fechando o ataque com Alisson e Allan Kardec. Esse deve ser o Atlético do Gabriel Milito para enfrentar o Juventude hoje. Lembrando que ele tem 3 jogadores suspensos também, o Mariano, o Lianco e o Saravia. Somar 3 pontos é importante demais, porque daí o Atlético chega ali aos 47 pontos, junto com o Corinthians, o Bahia e o Cruzeiro, que no momento fecha a zona de classificação para a Libertadores. Maurício, volto contigo. Um abraço. Valeu, Rafa. Um abraço atleticano. Vê o campinho de hoje à noite, mas já pensando no provável time de sábado, sem o Zaratio. Será que joga o Davidson? Será que joga mais um meio de campo? A gente vai falar muito de Libertadores essa semana. Vamos terminar o Globo Esporte de hoje com majestade. O Globo Esporte é quem? Maurício, Globo Esporte é Galo. Globo Esporte é nós. Mas o técnico Gabriel Milito deve mesmo levar a campo os amigos do Alisson, tá? Nenhum tipo de jogador titular. Se muito, o goleiro Everson, para manter essa fase primorosa que ele vem tendo aí, nessa sequência primorosa de grandes atuações, sempre ou praticamente sempre, se não é o melhor em campo, um dos melhores em campo. Você levaria o Everson ou deixaria o Everson assistir de camarote esse confronto? Não, eu levaria. Se fosse o jogo fora, sabe? Aquela logística, vai lá viajar, hotel, né? O jogo aqui em BH, tranquilo. É isso que você falou, manter o ritmo. O goleiro não se desgasta tanto fisicamente, precisa estar sempre naquele contexto de disputa, né? Eu acho importante que ele participe também, até porque, agora, ele é um dos líderes, né? A garotada precisa de ter uma referência lá. Claro que, de repente, pode pintar um outro jogador também, que é uma liderança, é uma referência, mas o Everson é indiscutivelmente uma liderança que ninguém discute, Ninguém discute. Pois ninguém é. discute.
Gilbert, vamos lá. Vamos tentar montar esse provável Galo para o confronto de logo mais. Provável Galo, então, vai. Já que você pediu, eu vou colocar o Everson no gol, tá? Everson no gol, claro. Everson, Bruno Fux, Igor Rabelo, Maurício Lemos e Rubinho. É isso. A meiuca com Otávio, Paulo Vitor. Os meninos colocaram o Bernard, mas eu acho que vai o Igor Gomes, tá? E na frente, Alisson, Palácios e Vargas. Você acha que vai o Bernard ou vai o Igor Gomes? Ou você acha que o Otávio não vai? Vai Paulo Vitor, Igor Gomes e Bernard, Alisson, Vargas e Palácios? Cara, aí eu tenho uma dúvida, viu? E também eu tenho uma dúvida se ele não vai escalar um pouquinho do Gustavo Scarpa, se não vai botar um pouquinho do Isso ele deve botar no segundo tempo. Você acha que no segundo tempo? Acho que ele vai botar no segundo tempo. Porque esses dois precisam jogar um pouquinho, né? Pra soltar a musculatura, pegar um pouquinho do ritmo, né? Ficaram mais de 2 semanas aí parados. O caso do Arana ainda é pior, né? Que ele foi pra seleção, sequer jogou. Se machucou lá na seleção e voltou aí pra se tratar. Mas aí já dá uma encorpada melhor e acho que pode jogar o Bernardo também. O Bernardo tá precisando recuperar, né, o futebol dele. Quanto mais ele jogar, melhor é. Uma hora a bola entra, né, mas foi assim com todo mundo, né? Uma hora vai acontecer como aconteceu pro Lianco, como aconteceu pro Fausto Vera, que ninguém queria no time quando chegou. Vamos lá, eu acho o seguinte, cara, futebol é um negócio assim, futebol é um esporte que tem muito da parte mental. A parte mental é muito importante, a gente já falou a respeito disso aqui algumas vezes. E é muito curioso como a parte mental no futebol, ela tá muito exposta o tempo inteiro, ela pode mudar a qualquer momento. A gente estava falando aqui há uma semana, 10 dias atrás, a nossa preocupação era como o Atlético ia conseguir competir com o Botafogo, porque a impressão é de que o Atlético não conseguiria competir na final da Libertadores. O Botafogo estava atropelando todo mundo e o Atlético não estava ganhando de ninguém. Veio o jogo entre esses dois times, que o Atlético nem fez um grande jogo. O Atlético não fez um grande jogo contra o Botafogo, muito pelo contrário, se defendeu bem e tudo mais, mas não fez um grande jogo. O Botafogo foi melhor do que o Atlético aqui no Independência na semana passada. Mas isso já começou a se inverter um pouco, porque complicou a vida do Botafogo no Campeonato Brasileiro, era o segundo empate seguido do Botafogo, teve todas essas discussões ali dentro do campo que aumentaram um pouco a pilha para o jogo. Aí veio a outra rodada, onde o Atlético, de novo, não fez um grande jogo contra o São Paulo, mas que conseguiu um empate que muita gente imaginava que não fosse conseguir, e o Botafogo voltou a tropeçar no Campeonato Brasileiro. Essa balança que parecia muito confortável para o Botafogo, ela vai se aproximando. E aí a gente tem uma rodada hoje que pode ser muito importante nesse sentido. Porque por mais que o Botafogo venha falando tanto que a parte mental do clube está 100%, hoje isso pode mudar completamente. E a única forma do Botafogo mostrar que de fato está mentalmente muito bem é uma grande atuação e um bom resultado hoje diante do Palmeiras. Porque senão os questionamentos que já existem vão aumentar. Rafael Miranda falou há pouco de que é muito importante para o Atlético vencer também, para não vir o questionamento de são 10 jogos sem vencer antes da final da Copa Libertadores. E de fato a gente pode estar falando no final de semana de um Atlético que voltou a vencer no Campeonato Brasileiro, de que está se aproximando ali de novo da zona de classificação da Libertadores, e a gente pode estar falando de um Botafogo a 4 jogos sem vencer, Rafael. E aí é o mental, entra. E com o Campeonato Brasileiro praticamente perdido. E isso da declaração do Arthur, cara, essas coisas do jogo, isso é muito normal. O cara fala, seu time é um time de, né, usou uma palavra lá, um time ruim dentro de campo, e aí o outro catimbar, o Davidson catimbou, isso é muito normal dentro de campo. Quando o treinador vem e expõe isso, é sinal que entraram na mente causou dele. Um incômodo, né? Que ele tá incomodado com aquilo. Você tem que, assim, se eu fosse o Arthur, o que eu falaria? Cara, coisa de jogo. Meus jogadores têm que se controlar mais, porque no fim das contas, quem que perdeu? Luiz Henrique expulso, Barbosa expulso, o Davidson entrou na mente do Barbosa, o Luiz Henrique tentou entrar na mente dos jogadores do Galo, acabou que os caras, ele que reverteu a situação e ele acabou sendo expulso. Então o Botafogo, o Galo conseguiu mexer com o Botafogo. Se tecnicamente hoje o Botafogo é superior, naquele jogo o Galo conseguiu mentalmente atropelar o Botafogo. E isso pode ser um trunfo no jogo de sábado. O jogo não se define só na parte tática e nem só na parte técnica. Muitas vezes é no mental. E o Botafogo está se mostrando mentalmente mais fraco do que o Galo. O Galo está mais forte mentalmente nesse momento e pode ficar mais ainda dentro do que você falou. Vamos aguardar os resultados de hoje para ver a situação, né, tanto de Galo contra Botafogo. Mas os caras sentiram aquela catimba do Davidson, catimba do Everson,
O Hulk foi lá, o Hulk gosta da conversa, o Hulk às vezes parece que ele tá caindo na pressão do adversário, ele vai conversando, mas raramente ele agride alguém, ele vai pra confusão, ele gosta do bate-papo, o Hulk gosta de uma resenha. Mas ele não termina como terminou o lado do Botafogo. Hoje, então vamos aguardar os jogos. Hoje eu tô sentindo mais o Botafogo ansioso do que o Atlético. Eu vejo uma ansiedade muito maior por parte do Botafogo, obviamente em virtude de um jogo importante como o de hoje pelo Campeonato Brasileiro, e também a situação do Atlético após a perda da Copa do Brasil também já deu uma baixada, já deu uma esfriada, os ânimos já estão voltando ao lugar que não deveria, inclusive, nem ter saído, mas enfim, esse jogo contra o São Paulo foi um jogo em que o Atlético, apesar de não ter competido bem, não ter jogado bem, conseguiu um resultado que é interessante, porque se você perde, por exemplo, Grice, no sábado, e a emenda hoje no resultado negativo, cara, ia ser muito pior para entrar contra a equipe do Botafogo. Mas enfim, eu acho que a noite de hoje vai dizer muito o que vamos ver no próximo sábado, às 5 horas da tarde, no Monumental de Núñez.